Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais uma partezinha aqui do Medo Clássico, volume 2 do Edgar Allan Poe, tá certo? Edição do Dark Side Books, que eu ganhei da Mariana. Você tem um vídeo de unboxing aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo para quem não assistiu. Esse é mais um vídeo do mês do Halloween, tá certo? E estamos na última parte praticamente de contos, né? Não teremos mais contos aqui do Edgar Allan Poe, somente poemas e cartas, né? Vamos lá, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Ó, isso daqui são as partes, né? Então a gente já conversou sobre a primeira parte, a segunda parte. Estamos na terceira parte. Essa terceira parte tem como título No Limiar da Morte. Reúne também 4 contos do Edgar Allan Poe. Depois dessa parte, tá bom? As outras duas partes são poemas e cartas do Edgar Allan Poe. Eu creio que eu vou reunir essas duas partes para nós fazermos um vídeo aqui no canal falando sobre Edgar Allan Poe, as suas cartas, os seus poemas. No próximo vídeo aqui no canal. Então, tá certo? Nessa terceira parte, que se chama No Limiar da Morte, reúne 4 contos. Uma descida ao maestro, de 1141, a Caixa Oblonga, o Enterro Prematuro e também esse que é muito conhecido, né, a verdade sobre o caso do senhor Valdemar. Eu acredito que eu já tinha lido aqui o Enterro Prematuro e a verdade sobre o caso do senhor Valdemar. Há um tempinho atrás, que eu não lembro ao certo. Mas, enfim, então iremos começar aqui com uma descida ao milestone. Para quem não conhece Edgar Allan Poe, é esse autorzinho aqui que tá vendo? Enfim, o mestre, o rei, é isso, do horror, o mistério, do terror e da morte aí, né? Então vamos lá. Esse conto aqui, Uma Descida ao Maestro, eu confesso que é um conto bem marítimo do Edgar Allan Poe, sabe? Reúne muito as forças da natureza em si. Mas o que é que conta essa história? Aqui nós iremos acompanhar esse narrador. Vai contar ali a história de um idoso, de um velho que sobreviveu a uma fúria da natureza. Essa fúria é um furacão, sabe? Sabe aqueles redemoinhos também que acontecem no mar e tudo mais? Pois bem, ele sobreviveu àquilo. Só que no caso desse Maelstrom, desse, não vou dizer que furacão, mas desse redemoinho, ele é tão intenso, mas tão intenso que nem um navio consegue escapar dele. Então, enfim, o redemoinho puxa tudo, né? Então esse velho conta ali que foi com seus dois irmãos ali pro navio, navegar, tudo mais, até que chegou o momento em que ele viu esse redemoinho ali e, tá certo, ele foi o único sobrevivente. Os seus dois irmãos acabaram morrendo, ou foi o irmão, eu creio que tenha sido os dois irmãos mesmo. E aí ele acabou sobrevivendo, mas uma coisa que vai ser ressaltada aqui é as características da personalidade de cada uma dessas 3 pessoas. Então, enquanto o velho, por exemplo, é uma pessoa mais calma, mais que pensa mais, sabe, diante de um momento tão desastroso, né, e um tanto que, sei lá, terrível assim, ele consegue refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo para achar uma solução. Os outros dois irmãos não. Enquanto estava acontecendo ali a fúria, o redemoinho, os dois irmãos acabaram ali na força de tudo isso, se perdendo e não pensando numa solução, no que fazer, né? E por isso acabaram morrendo, diferente do velho. Então ele vai contar aqui, por exemplo, tá? Deixa eu achar aqui a parte, né? Então como foi que esse idoso conseguiu passar por isso, né? Conseguiu achar uma solução. O que acontece? Um dos seus irmãos ali vai acabar morto e sobra somente um irmão. E aí ele começa a pensar, depois da morte desse irmão, ele começa a pensar, ele, poxa, então tem um jeito de escapar disso. E ele acaba descobrindo que sim. Eu vou ler aqui para vocês qual é o jeito. Tem matemática aqui no canal também, olha. Na maioria das vezes, ressurgiam despedaços tão destroçados e gastos que pareciam lascas e farpas. Isso aqui está falando dos navios e das coisas que o redemoinho levava. Então sempre sobrava alguma coisa em cima, sabe? Pedaços de madeira, de farpa e tudo mais. Mas recordei que alguns ressurgiam intactos. Uns conseguiam sair bem assim, do jeito que iam, outros não. Olha, não sabia explicar o motivo, mas supunha que os destroçados haviam sido completamente absorvidos pela voragem, enquanto os demais, tendo sido tragados pelo redemoinho em um período tardio em maré, haviam descido com mais vagar e só atingido o fundo na virada da corrente do fluxo ou do refluxo. E aí ele vai juntar aqui essas hipóteses. Olha.
Em ambas as hipóteses, julguei possível que pudesse regressar à superfície sem ter sofrido o mesmo destino dos tragados antes ou dos absolvidos mais depressa. Essa frase está um pouco esquisita, mas tudo bem. Fez 3 observações importantes. Aí ele vai contar aqui. A primeira é que, em geral, quanto maior o objeto, mais rápida a sua descida. A segunda, entre duas massas de dimensões equivalentes, havendo uma esférica e outra de qualquer formato, a esférica descia mais depressa. E a terceira hipótese dele, entre duas massas de tamanho equivalente, uma cilíndrica e outra de qualquer formato, a cilíndrica era absorvida mais devagar. E aí ele começa a pensar sobre essa questão matemática mesmo, de que se ele entrasse com um barril ali dentro, ele conseguiria ficar rodando no redemoinho e acabar se salvando. Dentro essa, ele toma essa coragem. O navio entra dentro do redemoinho e ele acaba fugindo pelo barril, enquanto seu outro irmão morre por causa do medo, de não ter pensado direito, de não ter confiado no irmão e tudo mais, ele acaba se salvando. Por quê? Porque quando ele desce ali no redemoinho, com o barril ali, o barril fica rodando por causa do peso, a massa é menor, então não desce com tanta facilidade assim, ela fica subindo, né? O navio não, o navio por ser mais grande, mais denso, ele acaba entrando de vez ali dentro do redemoinho e não tendo volta. Interessante, né? Mas se você gosta de matemática, química, física, você vai adorar esse conto, tá? A explicação é bem interessante, tem toda uma questão matemática, sabe? É bem bacana mesmo, tá? Enfim, leiam ali Uma Descida no Mastro. É um conto bem marítimo do Edgar Allan Poe. Bom, o próximo conto se chama A Caixa Oblonga. Oblonga. Esse aqui é de 1844 e esse conto é um conto que é maravilhoso do Edgar Allan Poe, mas eu não gostei tanto assim do final dele. Eu acho que o Edgar Allan Poe viajou demais aqui em algumas coisas. Mas é bem bacana, tá? Edgar Allan Poe não peca mesmo pecando. Entende isso? Mas tudo bem. Nesse conto aqui, nós iremos acompanhar duas pessoas, né? É esse que está prestes a viajar ali, vai embarcar e tudo mais, e acaba descobrindo que um dos seus amigos, que é casado, tem uma esposa, vai também para essa viagem a qual ele vai. Ele quer muito encontrar esse amigo, encontrar sua esposa, para conversar, para saber se ela é tudo aquilo que o amigo dele diz, né? Ela é especial, ela é encantadora, ela é educada e tudo mais. Então ele acaba confiando no amigo. Só que quando ele entra nessa embarcação, ele vai para esse navio que acaba sendo adiado. Então, em vez de ser, sei lá, em 2 dias, acaba sendo em uma semana, sabe? Adia mais o prazo de entrar nessa embarcação e seguir essa viagem. Ele vai lá para essa viagem. Quando ele vai para essa viagem, ele depois de um tempinho ele acaba ali encontrando seu amigo, a sua esposa e tudo mais, acaba conhecendo ela. E ele descobre que ela é totalmente diferente de tudo aquilo que ele falou. Poxa, né? Eu pensava que ela era tudo aquilo que você tinha conversado e tudo mais, mas ele acaba se surpreendendo. Dentre essas e outras, veja só vocês, ele acaba descobrindo ali que esse amigo dele está mais estranho, está esquisito, porque ele tem uma, não vou dizer que é absorção, não é isso, obsessão, eu vou dizer absorção, obsessão terrível com uma caixa oblonga, uma caixa grande assim, sabe? Ele não quer largar ela de jeito nenhum, ele esconde ela, não quer de jeito nenhum que ninguém toque nessa caixa a não ser ele, né? Então ele acha aquela obsessão esquisita também. Dado isso, o que acontece? Acontece ali uma tempestade, acontece ali uma fúria da natureza aí, tá bom? E aí ele acaba se lascando, porque o que acontece? Ele percebe que a caixa do amigo acaba, enfim, saindo ali, indo pro mar e tudo mais, e o amigo fica completamente preocupado. Eu preciso da caixa, eu quero a minha caixa e tudo mais. Então ele desce ali do navio pra pegar a caixa, que doidice. Então assim, ele vai, mesmo com a fúria de tempestade e tudo mais, ele vai lá, pega a caixa e acaba subindo, enrola a caixa aqui nele, faz uma corda ali, deixa ela junto a dele, e aí depois ele acaba descendo e acaba morrendo junto com a caixa. A caixa acaba emergindo junto com ele, o peso do que está dentro da caixa. E ele acaba desaparecendo ali na tempestade. O que acontece? Eu vou contar o final, caso você não queira saber, tá bom? Pule aí o segundo, mas não, leia o conto, não vai estragar a sua experiência por causa da escrita do Edgar Allan Poe. Tem mais detalhes aqui que eu acabei esquecendo de contar.
Então, assim, uma coisa que iremos descobrir é que, na verdade, aquela caixa tinha a esposa verdadeira dele e não a esposa dele morreu ali devido a uma doença. Ele queria levar a esposa para esse enterro, enfim, na embarcação, porém, ele pensou, ninguém iria querer um cadáver dentro de um navio. Até a própria pessoa que iria levar eles acabaria desistindo de embarcar. Então ele acabou destroçando ali a esposa, né? Isso parte por parte para conseguir caber numa caixa e levá-la. Por isso que ele não queria que ninguém tocasse nessa caixa. E na verdade ele levou para fingir que era a esposa dele, a própria funcionária dele, a empregada ali dele, sabe, a criada dele e tudo mais. Então ele levou ela para fingir que ela seria a sua esposa. Por isso que à primeira vista lá no cara, o cara pensou que ela seria mais especial, mais educada, mas não. Ela acaba sendo mais assim, truncada, sabe, o jeito dela. Por isso que acabou assustando ali o próprio amigo dele. Então era essa a história. A caixa tinha ali os pedaços da esposa dele. É bem assim esquisito, né? A imagem aqui do corvo, né? Não sei, não combinou tanto assim, mas tudo bem. Pois bem, esse conto fala sobre isso. Eu não marquei nenhum parágrafo, né? Não marquei não. Uma pena. Mas enfim, é isso aí. O próximo conto, esse aqui é maravilhoso. Esses dois últimos contos aqui são os melhores dessa parte, tá? Os disparados melhores. É o Enterro Prematuro. Esse conto aqui é de 1844 e é um conto assim, que a história é esquisita. Você começa a se ver nessa situação. Iremos encontrar aqui um personagem que tem uma certa fobia, mas que está sofrendo de catalepsia. Deixa eu ver se é essa mesma doença, porque eu notei. É catalepsia, até porque Edgar Allan Poe trabalha muito com essa doença ali. Ele trabalhou em Berenice e em outros contos do autor. O que acontece? Ele tem essa catalepsia e ele tem medo de morrer vivo. Você me entende? Enterrar ele vivo. É por isso que o nome do conto é Enterro Prematuro. Então ele vai começar aqui a contar descrições incríveis sobre esse tipo de morte. O conto já inicia contando pra gente as pessoas ali, casos, né, em que algumas pessoas morreram e enterraram elas vivas, sabe? Então vai ser dito aqui pra gente também. E eles vão contando tudo cientificamente. Então ele vai descrevendo ali esse medo dele, contando com casos que já aconteceram ali na época. Aqui, ó. Determinados temas despertam o interesse geral, mas são tenebrosos demais para ser abordados pela ficção. O romancista deve evitá-los se não quiser ofender ou desagradar quem ler. Tais temas somente são palatáveis quando sublimados pela gravidade e pela imponência da verdade. Vibramos, por exemplo, com mórbida curiosidade diante dos relatos da passagem do Berezina, do terremoto de Lisboa, da peste em Londres, do massacre de São Bartolomeu ou do sufocamento dos 123 prisioneiros da Caverna Negra em Calcutá. No entanto, nesses relatos o que cativa são os aspectos factuais, verídicos, históricos, enquanto invenções seriam simplesmente repudiados. E aí ele vai contando aqui, nessa outra partezinha aqui que eu acabei notando. Eu acho essas passagens sobre morte de Edgar Allan Poe interessante, muito interessante. Ó. Os limites que separam a vida da morte são, na melhor das hipóteses, obscuros e vagos. Quem poderá dizer onde uma termina e onde começa a outra? Sabemos existir doenças que fazem parecer que as funções vitais cessaram por completo, quando o que ocorre na verdade é somente uma suspensão propriamente dita. São apenas pausas temporárias em um mecanismo incompreensível. Após determinado período, algum elemento invisível e misterioso torna a movimentar a mágica engrenagem. O cordão de prata não foi rompido para sempre. A taça de ouro não foi irreparavelmente quebrada. Ele conta ali sobre isso, vai contar ali sobre um caso em que um homem casa com uma mulher ali, estava tudo feliz, né? No casamento. Depois, após o casamento, contudo, o cavalheiro passou a negligenciá-la, ou, para ser mais preciso, a maltratá-la. E aí morre, acaba enterrando ali ela quase viva, sabe? Então, assim, umas histórias esquisitas ali desses tipos de enterro prematuro. Até fiquei com medo de ser enterrado assim. Então, por favor, verifique se eu morri quando eu morri, tá certo? Amor de Deus. Imagina, a pessoa morrer ali. Na verdade, ela não morreu. A pessoa ainda tá viva, mas você pega e enterra ela assim, num caixão. Imagina uma coisa dessa. E a pessoa ali, os caras batendo todos os amados. Enfim. E ele fala sobre isso e tudo mais. Só que aí ele vai contar uma coisa esquisita.
ele tem essa catalepsia e esses ataques se tornam ali mais constantes, até que chega um momento em que ele percebe que está com medo de que os amigos deles acabem fazendo isso mesmo com ele, acabem enterrando ele ali vivo. Então ele avisa para os amigos ali, ó, se eu morrer, verifica, até quando ficar podre mesmo, vocês me enterram, tá certo? Para não ter, né, esse ataque, né? Aí ele fala o seguinte, né, de aparições esquisitas. Então, quando ele tem esses ataques de catalepsias, ele acaba sonhando muito e também, em algumas noites, ele acaba sonhando tanto com coisas muito esquisitas. Então, ele fala, com exceção dessa predisposição para o transe, né, a catalepsia, contudo, minha saúde, de modo geral, era boa, sem qualquer indício de que fosse afetada pela catalepsia, a menos que certa idiosincrasia no meu sono pudesse ser tomada como um de seus efeitos. Ao despertar, sempre custava recuperar os sentidos e permanecia por vários minutos atordoado e perplexo. Experimentava uma absoluta suspensão das minhas faculdades mentais, em geral da memória em particular. Olha, em nenhum dos episódios aqui descritos eu sofria qualquer tipo de desconforto físico, ainda que a angústia moral fosse infinita. Olha, minha imaginação tornava-se macabra, repleta de vermes, sepulcros e epitáfios. Então, assim, imagina, enquanto ele sonha, acontecem essas coisas bizarras, assim, coisas de morte, cemitérios, sepulcros, epitáfios, enfim. Perdia-me em delírios funestos e a ideia de um enterro prematuro não me saía da cabeça. O abominável perigo a que estava sujeito me assombrava de noite. Durante o dia, a tortura do pensamento obsessivo era demasiada e durante a noite, extrema. Quando a soturna escuridão cobria a terra, eu estremecia com os horrores que povoavam minha mente. Estremecia como as plumas que adornam os carros fúnebres. Então ele realmente tem muito medo, assim, o medo dele é tremendo. Até que chega um dia em que ele acaba sonhando não. Ele vê uma criatura, isso não é um sonho, isso é verdade, ali pra ele, tá bom? Ele vê ali uma criatura esquisita, como se fosse o diabo mesmo que aparecesse para ele. E avisa para ele que ele tem que estar preparado. Nas regiões em que habito não tem um nome. Isso é o diabo que fala numa noite, ele olha ali na escuridão, vê esse diabo ali falando com ele. Lamentou a voz, era mortal, agora sou demônio. Era impiedoso, agora tenho misericórdia. Sentes que estremeço, bato os dentes enquanto falo, embora não seja por causa da gélida noite, a noite sem fim. Essa monstruosidade é insuportável. Como podes dormir tranquilo? Os gritos de agonia impedem meu repouso. Não posso suportar esses suspiros. Levante-te, vem comigo, coisa adentro. Levante-se, vem comigo, noite adentro. E deixa-me mostrar os túmulos abertos. Não é um espetáculo lastimável? Contemple. Então, assim, isso ele fala e tudo mais, né? Depois desse episódio aqui, aí que o medo dele assim sobe terrível. E o que é que ele acaba fazendo? Depois dessa noite em especial, ele vai falar ali pros amigos pra ter certeza de que ele morreu antes de enterrar ele. Mas ainda assim ele fica preocupado. Meu Deus do céu, o que agora? O que vai acontecer comigo? Então ele vai fazer ali um caixão para ele, né? Ele vai fazer um caixão ali com aberturas para ele colocar a água e a comida ali dele, caso, né, ele esteja vivo no caixão, devido a esses ataques de catalepsia, né? Alguma coisa pode dar errado. Ele vai deixar o cartão muito confortável, com aquelas camadas, espumas, sabe? Então, assim, ele vai preparar o caixão ali, ele vai preparar, inclusive, até a abertura do caixão para que quem esteja dentro consiga abrir, né? Por fora. Então, assim, ele vai preparando o caixão ali de uma forma a favorecer ele caso isso aconteça, caso enterrem ele vivo, não é isso? Ah, dado isso e dado essas aí, tá certo? Eu não vou contar mais nada, eu vou deixar que vocês desculpem, porque esse conto é muito, muito bacana. O final dele é interessante, eu vou deixar que vocês descubram aí o que acontece. Mas, tá certo? Esse é um conto que coloca o leitor numa situação do tipo, e se acontecesse comigo isso? Entende? Se acontecesse com você que tá assistindo agora, imagina, você ser enterrado vivo, né? Enfim, pra pensar, né? Imagina você gritando ali, me sacode, e o caixão não abre ali. Você ia apodrecer no caixão praticamente, né? A depender do lugar que você esteja. Leia um conto para saber o que vai acontecer, não vou dizer não. Ó, a verdade sobre o caso do senhor Valdemar. Esse conto aqui eu já tinha lido, eu creio que eu já tinha lido esse e o anterior. Esse conto foi publicado em 1845. Ó, 45, lembra do Poço Pêndulo também, né? Que foi publicado, eu acho que em 46 ou 45, 44, não lembro. Mas esse conto aqui é espetacular. É um dos melhores contos do Edgar Allan Poe, sem dúvidas algumas. É um conto que, na verdade, é um conto que é bem curtinho, tá vendo? É um conto até curto do autor.
Mas é um conto que deixa o leitor em uma situação um tanto que esquisita junto com o personagem com a doença esquisita. Então essa esquisitice aqui do conto é o que deixa ele mais agradável, é o que traz o leitor para uma zona um tanto que incrível, sabe? É o que acontece. Temos aqui um personagem, um médico, que descobriu ali um certo jeito, ele acredita nesse jeito de curar ali uma certa doença. Então ele nunca testou isso, a hipnose e o choque de animais ou uma coisa do tipo assim. Mas seria ali a hipnose e tudo mais. Então assim, ele acredita nisso, ele nunca testou isso e quer testar isso com um senhorzinho chamado senhor Valdemar. Só que esse senhor ali, ele tá doente. Então, assim, essa técnica que esse médico descobriu se chama mesmerismo. Reiteradamente chamado minha atenção, né? Há cerca de 9 meses, ocorreu-me que na série de experimentos feitos até então, havia uma notável e justificada omissão. Nenhuma pessoa foi ainda mesmerizada. Então, assim, nunca isso aconteceu e ele quer testar com esse senhor ali, o Valdemar. Fala, meses antes de nos conhecermos, os médicos já haviam confirmado que sofria de tuberculose. Então, assim, esse senhorzinho aí, Valdemar, os médicos diziam que ele sofria de uma forte tuberculose e tudo mais. Aí ele fala, ele tinha de fato o hábito de se referir à sua morte iminente com muita serenidade, como se não fosse um assunto a ser evitado que sequer causasse pesar. Então, assim, esse senhor já sabe que vai morrer, tá certo? Ele repete isso várias vezes, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então ele já está preparado para morrer ali e que o que vai acontecer com ele. Então, dado isso, entre essa e entre outra, chega um momento em que o senhor acaba aceitando ali que ele faça a hipnose dele. Só que, gente, esse senhor, na verdade, está esquisito, porque à medida que ele vai fazendo essas hipnoses, esses tratamentos ali com o senhor Valdemar, o corpo dele vai se decompondo. É assim, é uma nojeira, gente. Acontece, é como se ele estivesse em cadáver mesmo, entende? Não tem mais circulação sanguínea nele, é uma coisa assim, os olhos dele totalmente pálidos, sabe aquela coisa horrorosa, enfim, a pele totalmente, sabe aquela branquitude de cadáver mesmo? Pois bem, é de morte mesmo, é uma coisa esquisita. Então, assim, esse Valdemar está entrando em um processo de decomposição. É tão certo que ele nem parece que está vivo, só para vocês terem ideia. Só devido a alguns sinais ali de mexer os olhos ou a língua, alguma coisa do tipo, é que dá para saber que ele está vivo. Olha, é o que vai dizer aqui, ó. Não via há 10 dias. Há 10 dias o médico ficou sem ver ele e fiquei assustado com a tenebrosa alteração que sua aparência sofrera durante esse breve período. 10 dias o cara já passou por uma transformação esquisita. O rosto estava cinzento, os olhos baixos e a magreza era tão exacerbada que os ossos malares distendiam a pele proeminente. Então assim, só pra você ter ideia, o cara tava tão magro que nem conseguia mais, né? Olha, expectorava em excesso, os batimentos cardíacos eram quase imperceptíveis, mantinha contudo de modo inusitado suas capacidades mentais e algum resquício de força física. Expressava-se normalmente, tomava remédios paliativos sem ajuda de ninguém e quando entrei no aposento fazia anotações em um caderno. Encontrei-o sentado na cama, apoiado por travesseiros nas costas, os doutores dele. Então, assim, o médico faz de tudo ali para tentar reanimar o senhor Valdemar ou trazê-lo de volta à vida, sabe? Porque ele não tá vivo, né? Tá praticamente morto, né? Então, assim, mas o senhorzinho insiste que tá perto de morrer, que tá perto de morrer e tudo mais. Dado isso, chega um momento em que eles percebem que o cara mesmo, o senhor, já morreu, digamos assim. Eles pensam, poxa, já morreu, né? Vamos enterrar ele. Quando eles fazem isso, do nada o cara solta um grito terrível e começa a mexer a língua. Assim, o sonho é tão esquisito que eles nem pensam que é de um ser humano, né? Uh, enfim, e ele pensa realmente que o cara morreu, mas na verdade estava vivo. Então, assim, e não podia enterrar ele, né? Porque, querendo ou não, ainda apresentava sinais de vida. Então, como é que vai enterrar um cara assim? Então, pega ele novamente, deixa lá em casa e vai fazendo essas visitas constantes. Só que chega um momento em que o senhor Valdemar não fala mais nada, somente está o corpo ali dele, não fala mais absolutamente nada. Então, assim, ele está paralisado mesmo. Ele não mexe a língua mais, ele não. Os olhos, eu acredito que ele deva mexer a língua, mas ele não fala mais, ele está assim paralisado, se você não entende, não faz nada. Então, chega um momento em que
o médico quer fazer ali algum experimento para ver se traz ele de volta à vida, mas está com medo. Então ele pergunta ali ao senhor Valdemar ali o seguinte: Senhor Valdemar, pode nos explicar o que sente, o que deseja no momento, né? Isso ele pergunta ao senhor Valdemar depois de várias e várias tentativas ali, várias tentativas. Essa daqui dá certo. O cara fala: as manchas circulares reapareceram instantaneamente em sua face. A língua estremeceu, enrolando-se, embora a mandíbula e os lábios permanecessem rígidos. E por fim, a mesma voz tenebrosa, olha isso, que já descrevi, soou retumbante. Olha que esquisito. Olha o que ele fala. Pelo amor de Deus, rápido, rápido, coloque-me para dormir ou me acorde depressa. Estou dizendo, estou morto. Isso quem fala é o senhor Valdemar. Então, assim, depois disso, ele percebe que não tem jeito mesmo. Parece que o cara está sofrendo, né? Está esperando ou voltar à vida ou que alguém enterre ou mate ele, enterre ele, porque ele diz aqui, estou morto, né? Ele ressalta isso aqui no texto várias e várias vezes, inclusive, né? Acho que 3 ou 4 vezes, não lembro ao certo. Dado isso, chega um momento ali, isso é spoiler, então se você não quer ouvir mais nada, tá bom, pare o vídeo ou vá pro próximo, enfim, pare por aqui. Então isso é spoiler, então eu vou dizer o que acontece com o corpo do senhor Valdemar ali, enquanto eles decidem ali fazer alguma coisa com ele, olha. Não creio, contudo, que ser humano algum pudesse estar preparado para o que de fato aconteceu. Enquanto executava rapidamente os passes mesméricos de hipnose ali, em meio a exclamações de morto, morto, e rompendo da língua e não dos lábios do paciente, ou seja, a voz é tão esquisita, tão perturbadora que não sai nem da voz dele, sai da língua dele, que esquisito, né? Enfim, isso eu comprei. No decorrer de 1 minuto ou menos, escolheu, desintegrou e apodreceu sob minhas mãos. Na cama, diante de todos os presentes, restou apenas uma massa liquefeita de repulsiva e abominável putrescência. Olha o que sobrou do senhor Valdemar, não é isso? Uma massa liquefeita de repulsiva e abominável putrescência. Ou seja, né, o putrefato do nada. Bom, e assim ele morre, né? Claro, né? Agora chegou então a esperada morte do senhor Valdemar, né? É, gente, que conto esquisito, né? É uma doença que de fato eu nem sei o que seja essa doença, né? Se alguém sabe me dizer aí, eu acho que eu nem sei, mas eu sei que é uma coisa esquisita. Esse é um conto que você lê à noite e você não sei se você vai conseguir dormir direito. É um conto bem perturbador, assim. Aqui a Márcia Heloísa vai contar pra gente aqui, tá vendo? Eu acho que essa partezinha aqui, sobre esses 4 contos aqui. Eu vou ler para vocês o que ela fala sobre eles. Ó. Uma descida ao maestro um pescador recorda sua experiência no coração pulsante de uma voragem, quando, mesmo lutando para sobreviver à fúria do mar, deteve-se por um instante em admirada reverência diante da magnificência da natureza. Se é aquele conto lá no mar que o cara consegue escapar e os outros irmãos morrem, né? Ele fala que isso, ela fala também, né, sobre a caixa oblonga. Também enfrenta uma tempestade em alto mar, mas aqui a implacabilidade da natureza serve para mostrar que ainda mais implacável era a pena de Edgar Allan Poe. O desfecho do mistério a bordo do navio Independência é uma das passagens mais mórbidas e ao mesmo tempo patéticas de sua prosa. Eu também achei o final um tanto esquisito, sabe? O cara sair do navio, entrar na tempestade, conseguir carregar uma caixa grandona cheia de um cadáver dentro, né? Esquisito, mas tudo bem. E o próximo é um enterro prematuro. Acompanhamos o narrador cataléptico, cujo pânico de ser enterrado vivo nos leva a questionar de viver com medo não é por si só uma forma de sepultamento, né? Então, um enterro prematuro é o cara que tem medo ali, né? De morrer ali prematuramente, né? De enterrar ele vivo. E finalmente nos despedimos do Poe, contador de história com a verdade sobre o caso do senhor Valdemar. O conto forjado para emular um caso verídico aproveita o interesse vitoriano pelas narrativas de mesmerismo e o combina com perene curiosidade humana perante o mistério mais insondável de todos. Para onde vamos quando a vida cessa? Então fica a dúvida pairando no ar, não é isso? É interessante aqui que fala o interesse vitoriano pelas narrativas de mesmerismo. Então eu creio que na época esse tema estava em decorrência e tudo mais, estava sendo ressaltado na literatura, né? O interesse ali das pessoas na época. Então Edgar Allan Poe fez ali a junção literária ali, né? Juntou o tema de medicina, né? Científico, não sei, com a literatura, né? Interessante. Vamos ver.
Na próxima parte a gente vai conversar sobre as duas últimas partes aqui, os poemas do Edgar Allan Poe e as cartas do Edgar Allan Poe. Eu vou juntar as duas partes e iremos conversar sobre as duas e também sobre o autor ali, para quem não conhece. Aqui vai ser bacana nesse mês de Halloween. Aí, tá certo? Eu vou deixar o link para vocês encontrarem essa minha edição aqui, que eu ganhei da Mariana, tá certo? Eu gosto de ressaltar isso. Deixa o link lá embaixo, caso vocês tenham interesse ali em adquirir. E é isso. Nós vamos vídeo por aqui. Não deixe de deixar o seu joinha, comentar aí embaixo, se inscrever e tudo mais. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.